Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo complementar aí a nossa atividade sobre múltiplos de um número natural, tá bom? Uma atividade que vamos realizar no Scratch com os alunos do sexto ano do ensino fundamental. O objetivo aí da nossa atividade é tornar as atividades do livro mais interativas através da criatividade, em específico para essa atividade, identificar os múltiplos de um número natural, tá bom? E aí quando a gente fala de múltiplo, quero retomar aqui, né, uma parte da matemática que foi vista nos anos anteriores. Nesse caso aqui, no meu exemplo, a tabuada do número 6, tudo bem? Então, quando a gente falar de múltiplos do número 6, eu quero que vocês lembrem da tabuada do número 6, tá? Então, a tabuada do número 6, eu tenho aqui 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 4 é 24, 6 vezes 5, 30 e assim por diante. Todos esses números aqui, que são resultados do tabuado do 6, né, que é o produto do 6 por um número natural, serão os múltiplos do 6. Então, toda vez que fala assim, ó, quais são os múltiplos do 6? Daí você tem que lembrar a tabuada do 6. Quais são os resultados da tabuada do 6? Tá? Então, essa é uma informação importante para a gente trabalhar múltiplos. E aí, agora a gente vai lá para o nosso roteiro, né? Deixa eu pegar aqui o nosso roteiro. O roteiro é esse daqui, ó. Então, eu tenho aqui sexto ano de ensino fundamental, roteiro 2, múltiplos de um número natural. A nossa primeira etapa, a gente vai estudar aqui, ó. É múltiplo ou não é? Para essa etapa, eu coloquei assim, ó. Para essa atividade, é necessário que visite a página 106 do livro Telares, Matemática, sexto ano de ensino fundamental e faça leitura dos textos e dos exemplos. Então, o trecho do livro que a gente vai trabalhar é em cima desse daqui, tá? Então, a gente vai criar uma animação para essa parte do livro, tá? Essa é a sugestão. Então, essa parte aqui, tá bom? Então, você vai fazer a leitura, vai ler os exemplos, e daí, depois que você fez essa leitura, a gente vai começar a nossa atividade no Scratch. Segunda etapa do projeto, ó, explicando os múltiplos. Na segunda etapa, é necessário selecionar um personagem que fará explicação sobre o conteúdo múltiplo de um número natural na animação. Para isso, você pode utilizar o bloco diga por segundos, que é esse bloco roxinho aqui, ó. Quantas vezes forem necessárias para a sua explicação. Não há restrição para a quantidade de blocos que você pode utilizar. Caso não esteja familiarizado com Scratch, mais abaixo tem um vídeo com explicações. Então aqui está o bloco que nós vamos utilizar. Esse daqui é o vídeo com os primeiros passos lá para utilizar esse bloco, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai abrir o Scratch e você vai escolher um personagem e o seu personagem vai ter que explicar o que são os múltiplos, tá? Baseado nesse vídeo aqui e baseado no que está no livro do aluno aí, página 106. Depois que você fez a explicação, seu personagem fez a explicação, a terceira etapa, você vai fazer a verificação. Aqui é números dos múltiplos, né? Como é que vai ser a terceira etapa? Ó, após a explicação, o personagem pedirá que informe o número para verificar se o número informado... E ficou estranho aqui. Para verificar se o número informado na pergunta é múltiplo de um determinado número natural. Exemplo. O personagem vai falar assim, fala um número. Vou falar o número 30. Daí ele fala, ó, o número 30 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3, é múltiplo de 5 e assim por diante. Tá bom? Depois eu vou melhorar esse parágrafo aqui para ficar mais claro. Quais são os blocos que nós vamos utilizar? Ó, sensores, pergunte e espere, é esse azul. Controles, C e então, o bloco C e então. Operadores de igualdade e resto de por, que é esse daqui, tá? O de igualdade eu esqueci de colocar aqui, vou colocar aqui mais para frente. Mais abaixo tem um vídeo ensinando como é que faz perguntas. E aqui está uma sugestão de atividade que eu já comecei no Scratch, tá bom? Então, para essa atividade, eu vou abrir aqui o Scratch, tá? É essa atividade aqui, olha. Coloquei um dinossaurinho. Esse dinossauro é o meu personagem que vai fazer a explicação do conteúdo, tá? Da onde que eu tirei o conteúdo para essa animação? Eu tirei lá do livro, página 106, do jeitinho que está lá, eu reproduzi aqui. Você pode aprimorar ou deixar mais claro a explicação, né? Então o dinossauro começa fazendo a explicação e depois ele fala assim, ó, digite um número para verificar se ele é múltiplo de alguém. E aí,
eu vou digitar um número aqui. Então, por exemplo, vou digitar o 30. Digitei o 30, vou clicar aqui no OK. E ele vai falar para mim, ó, o 30 é um número múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 5, múltiplo de 6 e múltiplo de 10, tá bom? É essa que vai ser a nossa animação aí, beleza? E como é que a gente vai realizar ela? Agora eu vou voltar aqui. Primeiro passo, você vai escolher um cenário, né? Vai escolher um cenário aqui, ó. O cenário que eu escolhi é esse de fundo verdinho, né? É esse daqui, fundo verdinho, branco, né? E eu escolhi um personagem. Para escolher o personagem, eu clico no gatinho aqui com mais. E eu vou escolher um personagem. O personagem que eu escolhi foi o dinossauro, tá bom? Vou escolher um outro personagem para começar a animação do zero. Vamos ver um mais amigável aqui. Bem, vamos escolher um aleatório aqui, né? Vamos pegar esse galinho aqui. Então, vou colocar o galinho aqui atrás, tá? A princípio, eu vou deixar só o galinho. E o galinho vai fazer a explicação, tá bom? Então, primeiro você vai escolher um cenário, você vai escolher um personagem. E aí a gente vai começar a nossa explicação, tá? Qual que é a sugestão? Você pega aí o livro de matemática para você olhar a página 106, tá bom? Minha recomendação sempre é começar aqui com esse bloquinho, ó. Quando a bandeira verde for clicada, que daí ele vai ser o nosso bloco que a programação vai iniciar, certinho? Para essa atividade, o personagem vai começar explicando o que são os números, o que são os múltiplos do número natural. Então, eu vou clicar aqui em aparência, ó. Vou selecionar esse bloco Diga Olá. E eu vou colocar toda a explicação do livro, ou a explicação que você achar mais adequada, dentro desse bloco. Lógico que quando a explicação é muito grande, a gente vai quebrando em mais de um bloco. Ó. Eu posso colocar 2, posso colocar 3, posso colocar 4 e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, vai colocar aqui. Primeiro o galinho vai falar olá, depois ele vai falar qual que é a explicação. Ó. Explicação do que é um múltiplo. Posso dar até mesmo um exemplo do que é um múltiplo. E depois eu vou dar um segundo exemplo do que é um múltiplo. Tá bom? E aí, depois que você fez toda a explicação, a gente vai utilizar o bloco aqui ó, em sensores. E eu vou adicionar um bloco de pergunta. Tá bom? O que vai ser a minha pergunta? Eu vou pedir para que a pessoa digite um número. Então, vou colocar assim, ó. Digite. Só que você não vai colocar tão resumido assim, né? Digite um número. Vai colocar a frase completa. Digite um número para verificarmos quais são os múltiplos desse número. Certinho? Depois que você colocou isso daqui, a pergunta, a gente vai colocar um bloco de operadores. E nos operadores não, desculpa. Primeiro vem aqui no controle, a gente vai colocar um bloco de se e então. É esse bloco com uma boquinha só. Cuidado que tem um se então que tem duas boquinhas, a gente vai precisar um que tem uma boquinha só. O que esse bloco aqui faz? Deixa eu até aumentar aqui. Ó. O que esse bloco aqui faz? Ele faz o seguinte, ó. A pessoa vai fazer uma pergunta, depois da pergunta ele vem para esse bloco. Ele vai falar assim, ó, se o que tiver aqui dentro for verdade, então ele vai atribuir um comando para o bloco que tiver dentro da boquinha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vem aqui em operadores, vou selecionar esse bloco aqui de igualdade, ó. Vou colocar aqui dentro, certinho? E depois vou selecionar aqui mais para baixo esse bloco aqui que se chama resto de portanto. Então, o que eu quero saber? Primeira coisa, eu quero saber, vamos começar pelo 2 e depois vamos até o 10. Eu quero saber se o número que a pessoa digitar vai ser múltiplo de 2. Como é que eu faço para saber se o número é múltiplo de 2? Né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho a canetinha aqui. Ó.
Vamos supor que a pessoa falou 24. Tá? Como é que eu faço para saber se o 24 é múltiplo de 2? Se eu pegar o 24 e dividir por 2, 24 dividido por 2 é 12 e o resto aqui é 0. Tá bom? Então, se o resto é 0, significa que o 24 é múltiplo de 2. Certinho? Caso, por exemplo, se eu vou apagar aqui o 4 e vou colocar o 25. 25 dividido por 2 também é 12, só que o resto não vai ser 0. O resto vai ser igual a 1. Então, se o resto é diferente de 0, significa que o 25 não é múltiplo de 2. Tá? Ou seja, o 25 não está na tabuada do 2. Então, o resto tem que ser igual a 0. Certinho? Então, o que eu vou fazer? Ó? O galinho vai pedir para a pessoa digitar o número. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão desse número, primeiramente, por 2. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, por 2. Então, o número que a pessoa digitar, ele vai entrar nesse espacinho branco aqui que parece uma bolinha. Como é que eu faço para escolher a resposta que a pessoa digitar? Eu venho aqui em sensores, ó. Vou selecionar aqui a opção resposta, vou clicar e segurar e vou arrastar aqui para dentro. Tá bom? Então ele vai fazer assim, ó. O galinho vai perguntar, me fala um número. Daí ele vai falar, eu vou digitar o número, a informação vai ser guardada aqui na resposta. Ele vai pegar o número que foi digitado e vai dividir por 2. Tá bom? Como é que eu vou saber se esse número é múltiplo de 2? O resto dessa divisão tem que ser... Aí vou mudar aqui o igual e tenho que colocar 0. Tá bom? Se a resposta for 0, o número é múltiplo de 2. Se não for 0, não é múltiplo de 2. Tá bom? Então, o que eu faço? Depois que eu coloquei aqui, ó, resposta por 2 igual a 0, eu venho aqui em aparência e vou adicionar um bloco, ó, que é o bloco diga. Então, ó, vamos supor, o galinho perguntou, digita um número, eu digitei o número 24. Ele vai fazer eu pegar o 24, vai dividir por 2. Se o resto for 0, significa que o 24 é múltiplo de 2. Então, aqui onde está escrito diga, eu vou escrever, ó, esse número é múltiplo de 2. Essa mensagem vai aparecer aqui por 2 segundos. Certinho? Se não for verdade, aí a gente vai continuar o bloco mais para baixo, tá bom? Qual que é a sugestão sempre quando está trabalhando no Scratch? Você começou a construir os blocos, né? Você vai testando o bloco que você está criando. Então, o que eu faço? Eu vou clicar aqui na bandeirinha para testar. Olha lá, o galinho falou lá. Aí ele vai te dar a explicação. Ele vai te dar um exemplo do que é um múltiplo de um número natural. E aí ele vai falar, ó, digite um número. Aí eu vou digitar aqui embaixo, ó. Vou digitar o número 24. Aí fala assim, ó, esse número é múltiplo de 2. Certinho? Se eu tivesse digitado de 25, daí ele não ia colocar. Vamos colocar aqui, ó, 25. 25 não é múltiplo de 2, tá vendo? Ele não aparece a mensagem. Vou apertar a bandeirinha de novo, ó. Vou colocar um número que não é múltiplo de 2. Por exemplo, o 25 não é. Tá? Quando eu digito 25, a barrinha some e não aparece mais mensagem. Por quê? Eu indiquei aqui uma sentença falsa, né? E eu preciso continuar agora colocando os bloquinhos. Eu vou ter que colocar um bloco laranja desse para múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5 até o 10. Como é que eu faço para não ter que fazer todo esse processo de novo? Eu clico aqui em cima do C com o botão direito e clico em duplicar. Aí notem que aparece um bloquinho novo, exatamente igual ao que eu já tinha feito, e aí eu vou colocar ele abaixo do múltiplo de 2. Certinho? E aí eu vou mudar esse bloco, ó, aqui em cima eu já tenho o múltiplo de 2, eu vou mudar aqui para baixo para múltiplo de 3. Então olha só, eu vou digitar o número, se for múltiplo de 2, ele vai falar, ó, esse número é múltiplo de 2, e depois ele vai testar para ver se o número também, além de múltiplo de 2, é múltiplo de 3. Se for múltiplo de 3, ele vai aparecer essa mensagem que está aqui, ó. Vou mudar a mensagem. Então, ó,
vou escrever só assim, ó. É múltiplo de 3. Então, olha só, vou testar de novo aqui, ó. Vou apertar o botão vermelho e o verdinho para testar, tá bom? Coloquei aqui, ó, múltiplo de 2 e múltiplo de 3. O galinho está fazendo a explicação. Aí ele vai pedir que eu digite aqui o número. Então, vou pensar qual que é o número que é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Qual número que aparece na tabuada do 2 e na tabuada do 3? Então, por exemplo, o 12 aparece na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Quando eu digito 12 e aperto aqui no tiozinho, ele vai falar assim, ó, esse número é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Tá vendo? Então, ele vai seguindo a ordem aqui dos meus blocos. Tá? Então, depois que você fez isso, você vai clicar aqui, ó, de novo, botão direito, duplicar e vai encaixar aqui embaixo. O de cima estava como 2, você vai mudar aqui o resto e vai deixar... Desculpa, o de cima estava 3, você vai colocar 4, tá bom? E vai mudando a frase aqui também, ó. Esse é múltiplo de 4, e aí você vai fazer isso até chegar lá no 10, certinho? Eu fiz aqui do dinossauro, ó. Deixa eu habilitar o dinossauro e deixa eu assumir o galinho, ó. Eu fiz com um dinossauro, tá bom? Só que do dinossauro eu deixei um pouquinho mais bonitinho, ó. Eu coloquei todas as frases completas, né? Eu coloquei na pergunta, coloquei digite um número para verificar se ele é múltiplo de alguém. Quando eu falo alguém é de um número, né? E aí eu coloquei aqui, ó. Olha quantos que eu coloquei. Para cada número eu fiz um, ó. 5, resto 6, resto 7, resto 8, resto 9 e resto 10. Certinho? E além disso eu coloquei aqui do lado, ó, um bloquinho que chama assim, ó, sempre, quando apertar a bandeirinha verde, o que ele vai fazer, ó? Sempre ele vai ficar abrindo e fechando a boquinha como se ele estivesse falando. Tá bom? Ó? Aí eu pedi sempre mude a fantasia para 4A, que é dinossauro com boca fechada. Passa meio segundo, ele vai mudar a fantasia para bloco C, que é boca aberta. E ele repete esse processo de boca aberta, boca fechada, para dar a impressão que ele está falando. Tá bom? Então, ó, minha apresentação ficou assim, minha animação, ó. Dinossauro vai apertar aqui, eu vou apertar aqui o botãozinho. O dinossauro vai explicar o que é um número múltiplo, né? Então ele faz toda a explicação, ó. Em uma divisão exata de números naturais, resto zero, temos que o dividendo é múltiplo do divisor. E aí, o tempo ficou curto, né? Tem que aumentar o tempo. Aí ele fala assim, ó, digite o número para verificar se ele é múltiplo de alguém. Vou digitar aqui o 100, ó. 100. Aí fala ó, que o 100 é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 4, múltiplo de 5 e múltiplo de 10. Tá bom? E aí ele fez a verificação para mim, certinho? E você vai tentar fazer essa verificação. Essa animação eu vou deixar aqui no nosso roteiro de atividade, ó, no finalzinho, sugestão de projeto para atividade. Você pode clicar e aí depois que você clica, você pode pedir para expandir ou para copiar para a sua galeria de criações aí. E por fim, qualquer dúvida vocês mandam mensagem e compartilham comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!